O conflito entre Israel e a Palestina já existe há muitos anos, e tem afetado a vida de milhares de pessoas há várias décadas. Uma questão interessante é que não é de hoje que Israel se envolve em guerras contra os países daquela região, e aí fica a pergunta: qual o motivo para tanta guerra? Será que ela um dia irá acabar? No vídeo de hoje você irá descobrir em 4 passos qual o verdadeiro motivo para tantos conflitos naquela região, e qual será o resultado final dessa história. O primeiro ponto que devemos destacar é que o simples fato de Israel existir naquela região já é motivo mais que suficiente para provocar uma guerra. Essa história começou quando no ano de 1940, um movimento sionista defendia a fundação de um Estado para os judeus na Palestina. Essa criação de um Estado judeu seria uma forma de recompensar, ou de amenizar a dor e o sofrimento que o povo judeu passou no Holocausto nazista. Historiadores afirmam que pelo menos 6 milhões de judeus foram dizimados por Hitler. No dia 29 de novembro de 1947, todo o esforço do movimento sionista foram recompensados. Neste dia, a Organização das Nações Unidas finalmente aprovou a divisão da Palestina em 2 estados, um para o povo judeu, e outro para o povo árabe. Obviamente, os líderes judeus aceitaram rapidamente a resolução da ONU, e concordaram em ficar com um pequeno pedaço daquela terra, porém os países árabes não viram com bons olhos essa ideia, e não aceitaram fazer tal divisão. Na época, viviam na região cerca de 1.300.000 árabes, e somente 600.000 judeus. Naquela época, os ingleses comandavam aquela região, e após o acordo feito, as tropas britânicas começaram a deixar a Palestina, e os grupos sionistas começaram então a organizar o Estado judeu. No dia 14 de maio de 1948, o presidente da agência judia, David Ben-Gurion, anuncia a tão sonhada formação do Estado de Israel. Participou também dessa cerimônia o brasileiro diplomata e político, Oswaldo Aranha. Foi ele quem presidiu a sessão da ONU que organizou e definiu sobre quais porções de terra ficariam com a Palestina, e quais ficariam com o novo Estado de Israel. Israel mal havia se organizado como nação, quando teve que se preparar para o seu primeiro conflito. No mesmo ano em que a ONU reconheceu Israel como Estado, povos árabes do Oriente Médio logo se juntaram para expulsar Israel daquele lugar, e iniciaram uma ofensiva contra os judeus. Essa guerra foi liderada por Egito, Líbano, Síria e Transjordânia, hoje conhecida apenas como Jordânia. Israel contou apenas com o apoio militar dos Estados Unidos. Esse entrave durou um período de 8 meses, tendo Israel como vencedor. Com isso Israel conseguiu avançar em território e expandiu um pouco mais o seu estado. Depois disso, vieram outras guerras, como a de Suez em 1956, a famosa Guerra dos 6 Dias em 1967, e do Yom Kippur no ano de 1973. Desde então, Israel e os demais países da região continuam em constante tensão. Do mesmo modo que o movimento sionista advogava por um Estado judeu, a Palestina também luta para ter o seu reconhecimento como um Estado independente. Porém, o grande problema em questão é que tanto árabes como judeus disputam a mesma cidade santa, ou seja, a famosa Jerusalém. A cobiça por Jerusalém se dá por vários motivos, e o principal deles é por ela ser o ponto religioso e sagrado mais importante para as 3 principais religiões monoteístas, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Assim como acabamos de mencionar, Israel teve que participar de algumas guerras logo no início da sua formação como Estado,
e assim conforme ia vencendo, Israel foi conquistando terras e espaço na Palestina. Porém, a guerra mais polêmica e turbulenta da história recente da Palestina foi a Guerra de Junho, ou a Guerra dos 6 Dias. Ela ocorreu no ano de 1967, e nesta ocasião, Israel teve que enfrentar o Egito, a Jordânia e a Síria. Israel novamente venceu essa guerra, e como consequência, Israel avançou ainda mais o seu exército e ocupou as regiões de Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Faixa de Gaza e as colinas de Golã. Desde então, estabeleceram-se vários assentamentos judeus nestes territórios ocupados, assentamentos esses que permanecem até o dia de hoje. Desde então, os países vizinhos a Israel não reconhecem essas terras como sendo território judeu, e exigem que o povo israelita desocupe aquela região. Vale lembrar que, embora árabes e judeus disputem aquela cidade, Jerusalém se encontra dentro do território judeu, e embora Israel detenha domínio sobre a cidade, as Nações Unidas assim como a União Europeia, não reconhecem Jerusalém como capital israelense, mas sim a cidade de Tel Aviv. Israel, por outro lado, tem reivindicado esse reconhecimento. Este é outro ponto bastante discutido entre as principais lideranças do mundo. Muito se fala que essa paz dificilmente acontecerá um dia, porém, as Escrituras nos confirmam que Israel, juntamente aos seus vizinhos, experimentarão juntos, ainda que por um curto período de tempo, uma falsa sensação de paz. A Bíblia descreve que surgirá um homem que será capaz de controlar as tensões no Oriente Médio, e promoverá a paz e segurança àquele lugar. A Bíblia descreve este homem na figura do Anticristo, ou o homem da iniquidade. Segundo a maioria das correntes escatológicas, a verdadeira Igreja de Cristo será arrebatada, deixando o restante da humanidade aqui, e dando lugar ao surgimento desse novo governo. Ele encontrará o mundo em um perfeito caos, porém rapidamente trará uma solução para os principais problemas da humanidade, dentre eles a paz no mundo. Porém, o livro de Daniel adverte que essa falsa paz terá um prazo de validade, acredita-se que seja por um período de 3 anos e meio. Depois deste período, o Anticristo irá romper o pacto de paz com Israel, e com eles irá guerrear novamente. O Anticristo revelará a sua verdadeira face, e levantará uma imagem de si mesmo exigindo adoração do povo judeu. Israel obviamente recusará essa adoração, dando início à última batalha na terra, conhecida como a Guerra do Armagedon. Cristo então retornará e vencerá essa guerra, escrevendo assim um dos últimos capítulos da história de Israel e desse mundo. E aí, conta pra mim o que você achou do nosso vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia a história de Israel e o seu futuro segundo a Bíblia. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like neste vídeo. Até a próxima!